Olá, eu sou Rose Gomes e esta é mais uma live da série 40 dias de intimidade com o Criador. Começou a semana passada, né? E durante 40 dias eu vou estar trazendo uma palavra bíblica a respeito de como todos os vídeos dessa série 40 dias de intimidade com o Criador. Então, depois você pode ir lá e conferir todos esses vídeos. Esses 40 dias foi o que eu achei assim meio que eu achei para poder trazer uma palavra de fé, para que em meio ao caos, em meio a essa crise, a gente tenha o foco, tenha a atenção voltada para a solução, para algo superior, que a gente consiga enxergar acima, né, do que está acontecendo. Porque se a gente olhar para os problemas, a gente vai ficar depressivo, com medo, angustiado. Então, nós temos que focar a nossa atenção naquilo que pode trazer a solução. Tudo o que eu coloco a minha atenção cresce. Tudo que eu escolho olhar com empenho, tudo que eu escolho me dedicar, tudo isso vai expandir. Então, que seja esse um momento não de crise, onde esse vírus ele se expanda, onde ele destrua, mas que seja um momento de reflexão, de expansão da fé, da expansão da gratidão, da expansão do amor, né? Porque todas essas coisas, elas estão à nossa disposição, só que muitas vezes a gente não usa. Por quê? É mais fácil às vezes a gente reclamar, a gente ir com a multidão, do que a gente assim, refletir e ter assim, um equilíbrio, né? Buscar essa paz, né? No meio da tempestade, você conseguir manter ali a sua paz, silenciar a sua alma, a sua mente. Então essa é a parte mais difícil, mas eu falo que também é a mais prazerosa, né? É a que tem maior recompensa, porque é muito fácil eu estar feliz quando tudo está bem, é muito fácil eu agradecer a Deus quando tudo sai do jeito que eu quero, quando tudo sai como foi planejado. É muito fácil eu amar quem me ama, é muito fácil eu ir para a igreja, louvar a Deus ali no meio das pessoas que estão professando a mesma fé, isso é muito fácil. Mas eu ser cristão, fora da igreja, eu exercitar e mostrar a minha fé, quando tudo dá errado, aí sim, essa que é a prova, né? Que a Bíblia fala que a nossa fé, às vezes, ela é provada como o ouro é provado no fogo. Então, nós precisamos passar por esses processos para a gente tenha, assim, purificação, para que a gente tenha mais intimidade com o Criador. E por isso eu decidi fazer esses 40 dias, trazer essa live para mostrar, assim, um pouco do que eu tenho recebido há mais de 30 anos que
eu decidi seguir nos caminhos de Deus e estudar a palavra de Deus. Então, eu já li várias vezes a Bíblia também, mas era uma coisa assim que eu guardava só para mim. E depois que eu coloquei em prática, idealizei o projeto Sementes Diárias de Fé, onde cada dia eu, nas minhas redes sociais, nos grupos, eu coloco uma palavra de fé. Então isso foi assim transformando a minha vida, porque eu pude receber muitas mensagens, ver assim muitas pessoas que através de simples palavras me procuram e falam: muito obrigada, porque eu estava passando tal situação e essa palavra ela veio de encontro à minha necessidade, era o que eu precisava. Então, nisso eu comecei a ver assim que nós não precisamos ser assim pessoas super conhecidas, super importantes para podermos fazer algo bom. Que todos nós temos dentro de nós essa capacidade de ajudar ao próximo com os nossos dons, com as nossas habilidades. E pensando nisso, nesse momento, né, eu pensei qual a maneira que eu poderia assim contribuir para que não nem só na minha vida, mas na vida dos meus familiares, das pessoas que estão nas redes sociais, como eu poderia contribuir para que elas tivessem um pouquinho de paz, um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança, né? De não olhar para o problema, mas olhar assim para a solução. E eu entendo que a gente só enxerga novas possibilidades, novos horizontes, quando a gente muda o olhar. Então, se eu estou olhando nessa direção e ali tem uma coisa ruim, se eu mudar o meu olhar, automaticamente de outro lado eu vou poder ver que tem outro caminho, que tem outra solução, né? E eu escolhi acreditar que esse momento que nós estamos passando é um momento que Deus está nos preparando para nos dar bênçãos grandiosas, que como o povo ficou no deserto 40 anos, depois pôde desfrutar da terra prometida, assim como também aconteceu na época de Noé, que ficaram 40 dias na arca, né? E então esses 40 dias, assim, eu vejo como um processo que Deus está nos preparando para que nós possamos ter mais intimidade com o Criador e depender mais dele, assim, de modo que a gente possa desenvolver em nós essa comunhão com Deus, desapegando um pouco, sabe, das coisas assim materiais, das coisas passageiras, porque a gente fica tão apegado, né, às coisas, aos problemas, ao trabalho, ao dinheiro, a essa correria, assim, que às vezes a gente esquece do principal, né, que é ter essa conexão com Deus, alcançar a salvação da nossa alma, que embora muitos ignorem, nós somos, né, corpo, alma e espírito. Então não é só o corpo que a gente tem que alimentar, a gente tem que alimentar também a alma e o espírito. E hoje a palavra que eu escolhi é falar acerca do pensamento, da nossa mente. E para isso eu escolhi a palavra em Romanos 12, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa palavra ela vem bem de encontro, né, ao que a gente está falando.
Primeiro, que Deus ele pede para a gente apresentar-se diante dele com um culto racional, quer dizer, eu reconhecer quem Deus é, mas de maneira intelectual, assim, no meu entendimento, eu tendo essa decisão, não de algo assim inatingível, de algo distante, mas tendo esse entendimento que eu estou prestando um culto a um Deus que se faz presente, que Deus ele não está longe de nós. A maior mentira, né, que a gente pode acreditar é que Deus está muito, muito, muito longe da gente, muito, muito acima, né, do que a gente pode alcançar. Não, Deus ele está muito perto, porque a palavra de Deus nos fala que nele nós nos movemos e nele nós existimos. Quer dizer, Deus ele está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Por isso que ele não está longe, ele está perto. E a palavra de Deus, pela palavra de Deus, a Bíblia fala que antigamente Deus falava pelos profetas, que hoje ele nos fala pelo seu Filho, pela palavra. Então, quando a gente está falando a palavra de Deus, nela a gente pode entender a vontade de Deus e através dela Jesus ele fala conosco. Então ele não está longe de nós. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai adorar a Deus, prestar esse culto racional a Deus, é entender que pelo grande amor dele, através de Jesus Cristo, ele nos aproximou novamente ao Pai, que nós podemos nos enxergar, sim, como filhos amados e escolhidos por Deus, que Deus, o grande Deus poderoso, o grande eu sou, ele está dentro de nós, ele habita em nós. Por isso que a palavra fala que nós nos movemos e nele nós existimos. Então, a partir do momento que eu decido, isso é uma decisão que eu tenho em adorar e em me aproximar de Deus, em espírito e em verdade, que Deus ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que a gente tem percebido nesses dias, o que eu tenho escutado, que eu tenho ouvido muito, é isso, que Deus proporcionou esse momento de crise, esse momento de isolamento, de quarentena, para quê? Para que a gente pudesse ter mais intimidade com o Criador, para que a gente pudesse perceber que Deus ele não está lá em quatro paredes, que a igreja não é aquele templo, a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Deus vivo, nós somos templo do Espírito Santo. Então, Deus ele está dentro de nós e através de nós é que ele está se movendo, é através de nós que o Espírito Santo ele tem falado com muitas pessoas, com muitas vidas, tirando as pessoas, libertando as pessoas desse medo, desse pânico, né, que as pessoas estão, por meio da palavra de Deus, por meio da luz do Evangelho, por meio da fé. Então eu costumo dizer sempre que nós temos muitos poderes, muitas ferramentas à nossa disposição, só que a gente não usa. A oração, a fé, a gratidão, o perdão, o amor. Então Deus tem nos dado muitas coisas. E mais do que nunca, nesse momento, é hora de nós usarmos, né, as armas espirituais, nos revestirmos da armadura de Cristo, né, da fé, da palavra, da oração, para que a gente possa resistir esse momento ruim, para que a gente possa resistir esse tempo mal, mas que nós que cremos e nós que seguimos a Jesus,
nós cremos que todas as coisas contribuem para o bem. Então, esse momento eu creio muito que é um momento de preparação, que Deus está nos preparando para algo muito, muito melhor, para uma bênção muito, muito grande. Porque não tem como a gente ter uma grande vitória se a gente não passar por uma grande luta, né? E uma das lutas que a gente tem muitas vezes é na batalha da nossa mente. E por isso que aqui no versículo 2 fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aqui entra outro erro também que muitas pessoas às vezes pensam. O primeiro erro é achar que Deus está muito longe, né? E o segundo, achar assim que Deus ele vai fazer tudo. Então, a transformação da nossa mente é nós que decidimos fazer. É nós que temos que transformar a nossa mente. E como nós vamos fazer isso? Quando fala assim, não vos conformeis, quer dizer a gente não tomar forma, né? Não se deixar informar. E nesse momento ruim, tudo que tem acontecido é para quê? Para colocar todo mundo dentro de uma forma assim de medo, de desespero, né? Mas quando eu escolho olhar para Jesus, não olhar para o problema, mas olhar para a solução. Quando eu escolho as verdades da palavra de Deus, eu estou escolhendo ter a mente de Cristo. Eu estou escolhendo transformar a minha mente, tirar a minha mente limitada e colocar em mim a mente ilimitada, né? A mente do Criador. E isso por meio do Espírito Santo, porque senão eu não consigo olhar assim além. A gente não consegue enxergar além. A gente só consegue enxergar onde os nossos olhos alcançam. Mas por meio da fé, por meio da palavra de Deus, nós podemos sim trazer aquilo que é distante dos nossos olhos. Nós podemos trazer pela fé para a nossa existência. E é nessa parte que entra essa transformação da nossa mente, do nosso entendimento. Eu fiquei assim esses dias estudando sobre isso, e a nossa mente, ela, onde tem os nossos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, eles geram os nossos sentimentos, e os nossos sentimentos geram as nossas ações. Então, se a gente tiver na nossa mente pensamentos ruins, a gente vai ter depois uma atitude ruim, um comportamento ruim. Então, daí não adianta eu culpar ou o diabo ou Deus por aquilo que aconteceu. Aquilo foi uma consequência do que estava plantado ali na minha mente, daquele pensamento. Porque nem tudo que nós pensamos a gente faz, mas só que tudo que a gente faz é tudo que a gente pensou. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar enraizada no nosso coração, na nossa mente. Por isso que a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, isso vai provocando em mim pensamentos de fé, pensamentos de esperança, pensamentos de gratidão. E a partir daí, isso vai gerar em mim sentimentos também de renovação, de força, de amor, de energia, de perdão, e isso vai refletir nas minhas ações e nos meus comportamentos. Então, eu refletindo acerca disso, e qual a importância da gente ter, assim, que diariamente a gente ser filtro, né? Na nossa mente, não deixar qualquer coisa entrar. Por quê? Durante todo o dia vem influências, lixos, né? Que se a gente encher a nossa mente de lixo,
aquilo vai refletir em uma atitude ruim. Por outro lado, se eu tiver uma mente desocupada, já diz, né, aquele ditado que a mente desocupada ela é a oficina do diabo. Então, eu tenho que ter uma mente renovada pela palavra de Deus, mas pelas minhas decisões. Eu tenho que decidir o que eu vou deixar ocupar a minha mente e o que eu vou escolher tirar. Sabe assim, tipo, eu falando do lixo, uma limpeza. Se a gente for analisar, a gente olhar no celular, por exemplo, nos grupos, aí você acaba que olha o seu celular, de repente ele está cheio. A memória dele está cheia. Porque você vai olhar ali, eu creio que de 90% do que tem ali no celular, de 100%, 90% é lixo. 10% é realmente o que importa. Se a gente olhar a nossa caixa de e-mail, mesma coisa, 99% é lixo, 1% é o que aproveita. Então, se a gente pudesse vasculhar, né, a nossa mente, a gente ia ver que muitas coisas que estão ali na nossa mente é lixo. Lixo ou que nós mesmo colocamos, ou que nós deixamos as pessoas colocarem e a gente foi absorvendo, né? Porque você vai assistir TV, você vai conversar às vezes com alguém e as pessoas vão jogando o lixo, né? E se você for trazendo tudo aquilo ali para a sua mente, a sua memória vai ficar cheia. E você vai acabar o quê? Conformado. Vai ficar na forma do mundo. Nesse momento de crise você vai estar também depressivo, com ansiedade, com pânico, com medo de tudo, sem esperança. Mas se você começar a limpar a sua mente, tirar aquilo que é ruim, começar a filtrar, começar a ouvir e ver coisas boas, né? Por isso que a palavra de Deus ali em Filipenses fala assim: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, então nisso pensai. Então quando vem algum pensamento de medo, a gente tem que ser filtro. Não, isso aqui é lixo, isso não vou deixar entrar na minha mente. Você já pensa alguma coisa que é verdadeira. Quando vem uma palavra de mentira, você é pecador, você não vale nada, você não é amado, isso é um lixo. Então é mentira, vou tirar esse lixo. Qual é a verdade? A verdade é que Deus me amou de tal maneira que deu o único filho por mim. Essa é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. Eu começo a trazer as verdades, a palavra de Deus na minha mente e encher o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos com a palavra de Deus. E então a partir daí eu vou ter ações boas, ações que transbordem, que possam o Espírito Santo fluir através de mim, porque eu escolhi os meus pensamentos, porque eu escolhi transformar a minha mente, eu escolhi transformar o meu entendimento. E hoje eu falando assim para vocês, nesses 40 dias de intimidade com o Criador, como eu já falei nas outras lives, quem não assistiu depois pode ir lá no YouTube, todos estão lá. Não tem como eu ter uma intimidade com Deus se eu não aceitar esse grande amor, se eu não me colocar ali, eu e Ele, em intimidade no meu quarto, ali buscando a Deus. Não tem como eu ter essa intimidade com o Criador, porque não é a intimidade com Deus, não vem de eu frequentar uma igreja, não vem de eu apenas ouvir a palavra, mas vem de uma decisão, vem do meu culto racional.
Eu escolhi, eu decidi aceitar a salvação, eu decidi aceitar o grande amor de Deus, eu decidi aceitar que eu não mereço, que eu sou falha, que eu sou pecadora, mas não é pelas minhas obras, é pela graça divina, esse grande amor e essa salvação. Então, eu me rendo aos pés de Jesus, eu aceito o sacrifício dele. Então, quando eu reconheço que Deus, ele nos ama de tal maneira, até a palavra fala assim, que se ele deu o único filho por nós, por que ele não nos daria as outras coisas? Então, quer dizer, por que a gente fica tão desesperado às vezes, né? Preocupado, ansioso com tudo que está acontecendo? Se a gente pensar, o que era mais precioso, Deus, ele abriu mão e deu por nós. Por que ele não pode dar as outras coisas? Então, tudo isso ele tem que está ocupando a minha mente. A gente tem que ter a palavra de Deus gravada, né, no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, para que não haja espaço para que o lixo, para que a mentira venha e entre na nossa mente, para que governe a nossa vida, mas que a gente seja, sim, transformado pelo Espírito Santo, que a gente seja, sim, luz realmente nesse mundo, né? Que a gente realmente seja instrumento de Deus aqui na terra para manifestar o amor dele. Que a palavra de Deus fala assim que a criatura geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, por que a criatura geme? Porque a criatura, ela está informada, a criatura ela ainda não entendeu que não é essa relação que Deus quer ter de criatura e criador, mas o que Deus quer ter com a gente é a relação de pai e filho, de filho amado. Essa é a relação que Deus quer ter conosco. Eu sirvo a Deus há muitos anos, mas faz pouco tempo que eu entendi que Deus, ele quer se relacionar com a gente como um filho. Eu até então, eu me relacionava com Deus como servo. E tinha conhecimento da palavra de Deus, mas não tinha ela como verdade aplicada na minha vida. Então, quando Jesus ele fala assim, eu não vou mais chamar vocês de servos, porque o servo ele não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vou chamar vocês de amigos. E ele fala assim, o que é amigo, né? Se a gente for olhar para Jesus ali, ele tinha os discípulos. Todos estavam ali com ele, mas era um que reclinava a cabeça no colo dele. Era o amigo. Quando ele, na cruz do Calvário, quem estava ali? Era o amigo. Então, o amigo, ele está conosco em todos os momentos, né? E Deus, ele quer se relacionar com a gente como filho, como pai que ama, que ali quando o filho pródigo ele desperdiçou tudo que ele tinha e ele voltou para casa, a palavra que o pai disse para o irmão mais velho, você não desfruta das minhas coisas porque você ainda não entendeu que todas as minhas coisas são tuas. Então, quando eu trouxe essa verdade para a minha vida, tudo o que é do Pai é meu, tudo o que é do Pai pertence a mim, eu sou filho amado de Deus. Aí eu comecei a entender a diferença do que é você servir a Deus
como um servo ali obediente que faz o que é mandado, você está numa igreja preso a uma religiosidade, e o que é você estar numa igreja, o que é você viver livre, como filho amado, que desfruta das riquezas do Pai. Só que isso não é só para a minha vida. Eu até escrevi um livro, se vocês puderem e quiserem depois, eu vou deixar no YouTube essa live gravada, eu vou colocar lá o link. O livro chama Filho Amado. Este é o meu filho em quem me comprazo. Eu assim, nitidamente, eu vi essa palavra assim muito forte no meu coração, uma vez que eu orava, e eu comecei a ver ali, no momento, pelos olhos da fé, né? Eu comecei a ver ali aquela nuvem, e lá do céu aquela voz dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então olha que maravilhoso a gente entender que Deus, ele está lá, do jeito que ele falou com Jesus, ele está olhando para a nossa vida, e quando a gente decide aceitar esse amor, transformar nossa mente, colocar a mente de Cristo e a viver assim realmente livre, como é maravilhoso a gente poder ouvir que Deus, ele fala isso com a gente também. Você é meu filho amado em quem me comprazo. Imagine, Deus está falando isso para você hoje. Você é meu filho amado em quem me comprazo. Eu tenho prazer em você, tenho prazer em ti. Olha que maravilhoso. Então, para que a gente vai ficar assim preso ao sofrimento, às coisas desse mundo, se a gente entender que tem algo muito melhor preparado para a gente? E que maravilhoso será o dia, né, que nós estivermos lá diante de Deus face a face, em que ele falar, né: venha, meus filhos, venham, benditos do meu Pai, possuir por herança tudo que eu vos tenho preparado. Que maravilhoso é. Mas enquanto a gente não estiver lá, ele fala que ele deu a terra aos filhos do homem. Então, enquanto a gente não estiver lá, que seja aqui na terra onde a gente possa desfrutar, comer o melhor nessa terra, e que seja também onde a gente possa manifestar o amor de Deus como filhos amados por Deus, que a gente também possa manifestar esse grande amor de Deus, para que todos aqueles que recebem a palavra possam crer e possam deixar de ser criaturas para serem filhos amados. Porque Deus, ele não leva em conta os nossos pecados, né? Ele diz que todos os nossos pecados foram esquecidos. Ele nos chama, nos atrai pelo grande amor dele, e esse grande amor que ele tem por nós é um amor eterno. Então, esse amor que nós devemos manifestar, que as coisas já, nossos erros, a gente erra sim, a cada dia a gente, a Bíblia fala que o justo 7 vezes cai, mas ele se levanta, quer dizer, nós caímos, nos levantamos, mas nós não ficamos prostrados. Nós podemos estar abatidos, como o apóstolo Paulo fala, mas não desanimados. Então nós somos cada dia renovados pelo Espírito Santo. Cada dia nós somos curados. Cada dia nós somos transformados. Para quê? Para que a gente também possa manifestar isso. Se eu fui curada, eu posso curar. Se eu recebi a salvação, eu posso também mostrar a salvação. Se eu fui consolada, eu posso consolar. Então, o meu desejo hoje para vocês é que vocês, assim como eu, que a gente esteja unido, porque juntos nós somos mais fortes, que a gente possa estar realmente nesses 40 dias buscando assim essa intimidade com o Criador, porque com certeza, a hora que acabar essa fase,
nós vamos sair muito, muito, muito mais abençoados do que nós entramos. Nós vamos sair assim com a bênção grandiosa que Deus ele tem nos preparado. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para todos. Deus abençoe. Se inscreva depois no canal no YouTube, me acompanhe aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E também compartilhe a palavra de fé, espalhe, manifeste o amor de Deus. Hoje, mais do que nunca, a criatura geme, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Então, se nós recebemos isso, nós devemos também transmitir. E que seja a cada dia, né, a nossa mente ocupada pela palavra de Deus, que nós possamos ter a mente de Cristo, ser filtro, não deixar o lixo vir se acumular dentro de nós, se acumular em nossa mente, mas que a gente possa ser cheio do amor de Deus e transbordar esse amor e fluir esse amor e essa graça. Beijos a todos, até amanhã às 15 horas.